Bem, povo abençoado, ao terminar nesta noite, nas nossas considerações finais, eu apenas queria mencionar que hoje o Senhor falou com a igreja muito poderosamente a respeito da necessidade de arrependimento e a necessidade de retornar ao verdadeiro evangelho, a verdadeira fé que Jesus estabeleceu para a igreja, a fé que traz a igreja para dentro do reino da glória e não uma fé moderna que tem sido diluída pelo modernismo, que está caramelizada com conveniência, uma forma de salvação mais conveniente. E o Senhor diz que há um tipo de salvação na igreja, acontecendo na igreja hoje, na maioria da igreja, uma salvação que permite que eles andem no caminho largo, a salvação da conveniência, a salvação onde parece que há uma tolerância. Eles toleram o pecado como se Jesus fosse entender. Como se Jesus fosse entender que esta é uma geração moderna, um tipo moderno de salvação. Mas o Senhor está dizendo muito claramente que é somente um tipo de fé, a mesma fé que os apóstolos e os discípulos receberam. É a mesma fé que deve estar impregnada na igreja, pulsando dentro da igreja hoje. Não há nada, não existe cristianismo moderno, de forma nenhuma. Não existe algo como fé moderna. Entretanto, quando você olha a igreja deste dia presente, você pode ver muito claramente que eles estão ensinando outro tipo de Jesus. Hoje, a igreja deste dia moderno está pregando outro tipo de Jesus. Não o Senhor Jesus, nosso Senhor e abençoado Salvador, aquele que morreu na cruz. Porque o nosso Senhor e abençoado Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, quando se tratava dos assuntos de entrar no glorioso reino de Deus. Então, ele tem uma conversa muito dura, a mais dura pregação para a igreja, como por exemplo, no livro de Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz que não há arrependimento. Se você recebeu esta salvação e cair, ele diz, não há arrependimento. Ele diz que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que provaram os dons celestiais e foram participantes do Espírito Santo, aqueles que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. E se eles caírem, é impossível para eles serem trazidos de volta ao arrependimento, porque para a sua própria perdição, crucificaram o Filho de Deus novamente e o sujeitaram à desgraça pública, à vergonha pública, significando não há arrependimento possível. Hoje eles estão pregando outro Jesus que está dizendo para eles que ele vai entender, que está dando para eles aquilo que você chama uma segurança da eternidade, segurança da salvação, uma segurança eterna de salvação. Entretanto, o Senhor está dizendo aqui muito claramente que se você é nascido de novo e você deliberadamente peca, você perde a salvação. Então, hoje, eles estão ensinando outro tipo de salvação, outro tipo de Jesus, que parece compreender o pecado, parece tolerar, como se a graça de Deus, quando ela veio, então ela tornou-se uma licença para pecar. É como se o Senhor cessou de ser santo de acordo com eles, a maneira como eles estão pregando e vivendo as suas vidas. Entretanto, aqui você vê muito claramente que o nosso Senhor Jesus, quando ele veio, morreu na cruz e ressuscitou e ascendeu, é isso que ele diz aqui. Ele diz que é impossível. A palavra que ele usa é impossível. Grifa esta palavra, impossível. Para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram os dons celestiais, foram participantes da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Esta é uma igreja que tem credenciais muito sérias. Eles até mesmo receberam o Espírito Santo. Parece como se eles tivessem visto a
nuvem, os poderes da era vindoura viram os aleijados andando. Esta igreja, ela tem credenciais aqui, esta igreja é Hebreus 6, de 4 a 6. Mas ele diz, não importa as credenciais, se receberam o Espírito Santo, ouviram os poderes da era vindoura. Se eles caírem, é impossível, ele está dizendo, impossível serem trazidos de volta ao arrependimento. O Jesus que eu conheço é o Jesus que, quando se trata de entrar no reino de Deus, ele pregou algumas das pregações mais duras para a igreja. E a mesma coisa se repete em Hebreus capítulo 10, versículos de 26 a 31. E 2 Pedro, capítulo 2, do 19 ao 22. É a mesma coisa repetido 3 vezes, que você não pode abusar da graça. E, entretanto, quando você olha o tipo de Jesus que eles estão pregando hoje, é como se você pudesse abusar da graça e então se livrar. Então eu sei. O Jesus que eu conheço é o Jesus que pregou Mateus 18, 25. Mateus 18, 25, que diz? Mateus 18, 25, ele diz... Versículo 23, ele diz: por isso o reino dos céus está em vermelho. Então essas são as palavras de Jesus. Uma das pregações mais duras e mais difíceis para a pessoa entrar no céu. Ele diz, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando ele começou o acerto, foi trazido à sua presença um homem que lhe devia uma enorme quantidade de ouro. Foi trazido diante dele. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua esposa e seus filhos e tudo que eles possuíam todos eles teriam que ser vendidos para pagar a dívida. Então você pega alguém como escravo e vende no mercado, pega a esposa e vai procurar pessoas no mercado para comprá-la, pegar os filhos e vendê-los para alguém mais. O Jesus que eu conheço é assim como ele pregava. Ele pregava os mais difíceis e mais rudes pregações quando se trata do reino de Deus. Ele não tem tempo para brincar com o pecado. Mas hoje eles estão pregando um Jesus deste dia moderno, um Jesus que fala docemente, um Jesus muito amoroso, um Jesus que não julga, um Jesus que é muito acomodado, ele pode se adaptar ao pecado. Eles estão pregando um Jesus que é muito compreensivo, que não pode condenar. Um Jesus que fala com humildade. Um Jesus que dá a outra face. Entretanto, aqui nós vemos que o Jesus da Bíblia, ele pregou alguns dos sermões mais difíceis e mais duros para a igreja quando se trata do assunto do pecado e da entrada no reino de Deus. Se você olhar Mateus capítulo 4, em Mateus capítulo 4, versículos de 10 a 11, ele diz o seguinte. Ele diz, disse-lhe Jesus, isso ele está falando com Satanás, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e serve e adore somente a Ele. Isto é Jesus falando com Satanás. Para longe de mim, Satanás, retire-se. E em Mateus 16, 22 e 23, ele diz, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não tem a mente
A preocupação, você não tem na sua mente as preocupações de Deus, mas somente preocupações humanas. Ele chama Pedro de Satanás. Da mesma forma como ele chamou Satanás, da mesma forma ele repreende Pedro e o chama de Satanás. O Jesus que eu conheço é aquele que pregou um dos mais duros e severos sermões de todos os tempos, para que a igreja possa evitar o pecado e para que a igreja possa entrar na glória. O Jesus que não tem perdão, em Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. O Jesus que não tem perdão, cuja salvação é uma estrada de mão única, em Hebreus capítulo 10, do 26 ao 31. O Jesus que não tem perdão é em 2 Pedro capítulo 2, versículos de 9 a 22. Quando se trata do abuso da graça que você vê acontecendo na igreja hoje. Porque hoje eles estão pregando outro Jesus. O Jesus deste dia moderno. Ele está amando a igreja. Ele está sendo pregado nesta igreja destes dias modernos. É outro Jesus. Um Jesus que fala com doçura. Um Jesus muito amoroso. Um Jesus que não repreende. Um Jesus que se acomoda muito bem com o pecado. Um Jesus que é muito compreensivo. Ele pode entender o pecado. Ele diz, não, eu vou entender, não se preocupe. Um Jesus que não pode condenar o pecado. Um Jesus que fala com humildade. Um Jesus que dá a outra face. E entretanto, você e eu sabemos que Ele está vindo como juiz. Que o Senhor ajude a igreja deste dia presente. Que o Senhor te ajude a ver a glória. Não é fácil. Vai ser muito difícil entrar. A não ser que você se arrependa. A não ser que há uma total modificação do Evangelho. E então a salvação seja levada de volta aos básicos. E o modernismo seja removido dele. O Messias está vindo. Acaso não falou o Senhor com essa geração? Obrigado.